Bem-vindos a mais uma edição do Medical Talks, aqui do Expo Center Norte, em São Paulo. Hoje eu vou conversar com o Roberto da Biotecno. Roberto, obrigada por ter aceito o convite, de ter vindo aqui presencialmente conversar com a gente. Malu, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês e da organização, especialmente o seu, para estar aqui falando um pouco sobre refrigeração e armazenamento correto de vacina. Esse é um assunto super interessante, acho que vocês vão gostar muito. Eu queria que primeiro o Roberto apresentasse para vocês quem é a empresa Biotecno, o que faz e contar um pouquinho das últimas aventuras que vocês fizeram. Ok. Malu, na verdade a empresa é uma empresa genuinamente brasileira, uma empresa gaúcha. Nós temos uma área de 4.000 metros quadrados, né? Temos mais ou menos 70 colaboradores, entre engenheiros, gente da produção, área administrativa, área comercial, pesquisa e desenvolvimento, e temos também um posto avançado aqui em São Paulo, onde eu estou localizado. Tá? E a Biotecno, ela produz refrigeradores. Vamos contar um pouquinho qual é a utilidade desses refrigeradores. Então, na verdade, o que a Biotecno faz? A Biotecno, deixa eu contar também, a Biotecno é uma empresa de mais ou menos 20 anos, tá? Ela se especializou na fabricação e desenvolvimento de câmaras de armazenamento para vacina e sangue, e também freezers para armazenamento de sangue, e também ultra freezers na temperatura de menos 86. Esse equipamento armazena amostras de laboratório, amostras para pesquisa, como o do Covid-19 que está em voga hoje. Imagina essa armazenagem. Inclusive, né, se você me permite, a gente fez uma doação também para a Santa Casa, lá que eles fazem armazenamento de sangue, justamente também para fazer o rastreamento do vírus aí, do Covid, né? E uma semana, talvez um mês antes, a gente também doou um equipamento para o Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, onde eles fazem todo o recolhimento das amostras de Covid-19. Também estão armazenados os nossos equipamentos lá também. Então, a temperatura de 2 a 8 é um padrão universal, aí, de 2 a 8. Por que precisa ser armazenado de 2 a 8? Porque abaixo de 2, você congela o vírus e mata o vírus. Aí, na hora, você pode até ser vacinado, né? Mas você não está imunizado. E na temperatura superior, 8 graus, dependendo do tempo que ela ficar fora dessa temperatura, ou seja, acima de 8 graus, vai diminuindo a eficácia do vírus, ou seja, da vacina, porque geralmente é vírus vivo. E se ele ficar muito tempo fora da temperatura, você vai diminuindo a eficácia dele em imunizar. Em muitos casos você pode estar vacinado, mas de fato não está imunizado, ou imunizado em 75%, 50%, 25%, 10%. Isso é uma coisa engraçada, né? Muita gente toma a vacina e depois reclama, peguei a gripe, por exemplo, no caso da vacina da gripe anual. Mas existe esse problema, né? Do transporte, da armazenagem. Se não é feita corretamente, a eficácia ela vai por água abaixo. Então, por que se chegou nesse range aí de 2 a 8? Nos anos 1990, a Austrália tinha uma cobertura vacinal de mais ou menos 98%, 99%, quase muito próximo de 100%. E, apesar de toda a população estar vacinada, começaram a aparecer alguns casos de sarampo, rubéola, essas doenças que deveriam as pessoas deveriam estar imunizadas. E eles foram pesquisar por que foi vacinado e ele não teve, e o indivíduo sofreu a doença. Aí eles fizeram uma pesquisa bastante larga, bastante cuidadosa, e constataram que um dos fatores para que tenha sucesso ao processo de imunização da população é armazenamento correto. É você armazenar refrigerado e manter aquilo monitorado todo o tempo. Tanto é que hoje, desde quando se fabrica, produz a vacina, até na hora de levá-la até a sala de vacinação,
elas têm que estar sempre monitorado. E existe até uma lei, que agora é a RDC 304, de 2019, que normatiza toda essa situação. E isso deve ser muito importante, você ter um freezer que tem uma bateria. Na verdade, isso aí, o sistema de emergência e os sistemas de no-break que nós temos, que todo mundo comenta hoje, na verdade, esse equipamento faz parte de um desenvolvimento da Biotécnico lá no começo dela, em 2007, 2008, porque o fundador, ele começou a fabricar esse equipamento e ele pensou como inovar e como garantir que esse equipamento garantisse a correta armazenagem da vacina, o armazenamento da vacina. Então ele falou, eu faço o equipamento, coloco numa sala de vacina, numa prefeitura, em qualquer prefeitura, aqui do Sudeste, do Sul, do Norte, do Nordeste, e todos nós sabemos que a gente sofre muita queda de energia. Então, se houver uma queda de energia, a temperatura sobe, você mata o vírus e você inutiliza a vacina. Nós conseguimos adequar e colocar a bateria no painel inferior dos nossos equipamentos, e é uma bateria que, dependendo da sua situação, ele vai de 12 horas até 72 horas. Então, tem casos aí que me comentaram, a primeira vez que a gente foi fechar negócio com um cliente que queria uma bateria de 72 horas, eu fiquei curioso, eu falei, por que você quer 72 horas? Muito tempo, né? É muito tempo, né? Você não precisa tanto, né? 72 horas é muita coisa. Ele falou, Roberto, eu quero 72 horas porque eu tive um problema com outro equipamento. Ele ficou ligado, a bateria era para 24 horas e houve um feriado de 5 dias. E nesse tempo não funcionou, toda a parte da tecnologia que tinham me oferecido não funcionou, e não funcionou a bateria também. E aí perdeu todo o estoque. Perdeu, e o problema todo foi que ele tinha feito uma compra estratégica de vacinas, ele conseguiu um preço barato e estocou, e no fim ele teve que jogar tudo fora. É possível armazenar vacina e bolsa de sangue em geladeira doméstica? Então, aí tem várias questões, né? Você já falou um monte de coisa aí. Primeiro, eu vou dizer que não dá para você usar a geladeira doméstica de nenhuma forma em ambiente de clínica, de vacina. Onde tem a vacina, a geladeira doméstica está banida. Até um ano e meio, 2 anos atrás, ela era tolerada para que as pessoas, as empresas, as próprias prefeituras se organizassem e começassem a fazer o movimento de upgrade, de sair da geladeira doméstica para um refrigerador científico, uma câmara de conservação inteligente como a nossa. E a partir de dezembro de 2019 foi proibido, está banido. Por que isso? Você vai perguntar, por que não pode armazenar? Por quê? Primeiro que as temperaturas nos níveis da geladeira doméstica, quando ela está mais perto daquele freezer, é uma temperatura mais baixa. No meio é uma outra temperatura. Perto dos legumes, você imagina que está mais quente, né? Porque eu não posso queimar uma alface, uma couve. Então, isso está completamente proibido. Como é para você quer instalar, você quer comprar um equipamento desse, você tem uma legislação para isso, que a Anvisa, através do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, dispõe para todo mundo, que é um manual da rede de frio. Então, desde quando você produz até quando você entrega e armazena e deixa na sala de vacina, com todos os requisitos para você manter a temperatura adequada, né? Essa é a primeira parte da tua pergunta. A segunda, eu não posso misturar vacina com sangue jamais. Sangue é uma outra temperatura, inclusive quando a gente armazena sangue, dependendo de como você vai usar, ele fica armazenado em 2 a 6, e depois, se você quiser armazenar plaqueta, plasma, outros derivados de sangue, é uma temperatura mais baixa, que vai até -40, né? Então você não, daí é um freezer, né?
Então você não pode fazer, imagina, não pode. Ter uma geladeira para colocar tudo. Imagina, não pode ter geladeira não, refrigerador. Refrigerador. Geladeira nunca. Jamais. Geladeira é só a geladeira que a gente tem em casa, e olhe lá, né? Geladeira é um termo que a gente, na área profissional, na área científica, está banido. Mas isso é uma coisa que acontece muito em clínicas de vacinação, né? Ter ali uma geladeirinha, você vê até a pessoa pegando. Mas isso está mudando, viu, Malu? Isso está mudando. Na verdade, a maioria das clínicas de vacina particulares do Brasil, a grande maioria, eu diria, se não for 100%, perto de 90%, um número bastante significativo, está alinhada com as normas da Anvisa e com a rede de frio. Olá, tudo bem? Que bom saber do seu interesse na Biotecno, a marca de refrigeração médica científica mais premiada do Brasil. Conhecendo melhor nossos equipamentos, você vai fazer a escolha certa para a sua clínica, laboratório, farmácia ou instituição de saúde. Use a marca que conservou a primeira vacina contra o coronavírus aplicada no país. Eu vou apresentar a você a BT 1100-420, uma câmara científica com capacidade para 420 litros. A capacidade é medida em litros, já que o número de doses que você pode armazenar varia muito conforme o tipo de material e embalagem. A BT 1100-420 garante armazenamento correto nas linhas vacina, sangue e laboratório. Uma câmara científica com muitos recursos para manter a faixa de temperatura de 2 a 8 graus para vacinas, 2 a 6 para sangue ou outras programadas pelo usuário. A Biotecno garante as condições ideais de conservação através da qualificação térmica. E a temperatura vai ser homogênea em qualquer ponto no interior da câmara, graças a um sistema especial de ventilação. A câmara também possui registrador de temperatura, para você consultar as mínimas e máximas em apenas um toque. E como a câmara garante a faixa de temperatura? Uma das tecnologias mais importantes é o sistema de segurança redundância total. Um controle duplo da temperatura que atua como um verdadeiro anjo da guarda. Esse equipamento tem um segundo termostato que assume o controle automaticamente se houver qualquer problema com o comando eletrônico principal. E a temperatura permanece como foi programada. A BT 1100-420 tem gabinete interno e externo em aço inoxidável, um acabamento sofisticado que também facilita a limpeza e asepsia, e opção com pintura epóxi branca, como você preferir. Obedecendo à legislação, a Biotecno utiliza portas com perfil de PVC, que proporcionam maior isolamento e segurança. O projeto dessa câmara tem dimensões otimizadas. Ela passa em qualquer porta padrão e também cabe em elevadores. A BT 1100-420 pode ter de 4 a 7 prateleiras ou gavetas. Eu vou explicar para você a diferença. Quando você precisa de borda alta, a gaveta é uma ótima escolha. Mas para ter acesso ao material, é preciso uma abertura de porta de 90 graus e trazer toda a gaveta para fora. Com prateleiras, você consegue alcançar o material onde ele está, com uma abertura menor de porta. A prateleira pode ter altura customizada, enquanto a gaveta tem uma altura padrão. Você já ouviu falar em sistema de emergência? Sabia que ele é uma inovação original da Biotecno? Ele foi criado como solução para as quedas de energia na conservação médica e se tornou referência em todo o segmento. Mas só quem criou o sistema de emergência domina essa tecnologia.
A BT 1100-420 tem como opcional o sistema de emergência para até 30 horas. Se faltar energia elétrica na rede comercial, o backup de energia é acionado automaticamente pela câmara, que se mantém refrigerando com todos os recursos. As baterias ficam no painel inferior, porque isso facilita a manutenção e melhora a ergonomia da câmara. Isso é tecnologia inteligente, um equipamento que trabalha por você para garantir a conservação. A BT 1100-420 pode ser conectada à tecnologia Internet das Coisas, com um software de gerenciamento que facilita muito a sua rotina e aumenta a segurança. Você pode gerenciar a câmera por acesso remoto, via internet, direto do seu celular ou um computador. Conectividade para acessar o status da conservação, emitir relatórios e gráficos de desempenho. Monitore a conservação mesmo quando você não está perto da câmara, como no fim de semana, por exemplo. Todas as condições da conservação na palma da sua mão. Como opcional, essa câmera pode ter interface de comunicação TCP/IP, que permite a conexão a computadores em rede. Com isso, ela pode ser gerenciada via rede local ou internet, em conjunto com outras câmaras Biotecno, cada uma com seu próprio endereço IP. Outra tecnologia inteligente, muito importante, é o discador telefônico. Se houver qualquer risco de desvio de temperatura, a câmara vai detectar e realizar ligações telefônicas automaticamente para até 6 números armazenados em sua memória interna. Você recebe o alerta e pode tomar as medidas necessárias. O discador fica no painel traseiro do equipamento e você só precisa cadastrar os números uma vez. O restante a câmara faz sozinha. No painel traseiro também está a chave seletora de voltagem, 110 ou 220 volts. E para deixar a câmara perfeita para você, ela pode receber uma personalização exclusiva, com a sua marca e identidade visual em toda a área lateral. Essa é a BT 1100-420 Biotecno. Com ela, você também está de acordo com a legislação que rege o armazenamento de medicamentos e vacinas, como a RDC 304 e a RDC 197/2017. Todos os equipamentos Biotecno são registrados no Ministério da Saúde, Anvisa e também na FDA norte-americana, uma das agências reguladoras mais rigorosas do mundo. Quer a segurança de uma marca 100% brasileira, que usa componentes de primeira linha? É da Biotecno que você precisa. 20 anos de mercado, com a maior rede de suporte do segmento no Brasil, com mais de 50 autorizadas. Se você tiver mais alguma dúvida, fale com a gente. Escolha Biotecno. A vida é a nossa causa.